E aí, gente, no último vídeo a gente estava falando sobre opinião. Nesse vídeo agora vamos falar sobre o lado oposto do conhecimento. Opinião é o primeiro grau do conhecimento, é o menor grau do conhecimento. Agora vamos falar do maior grau do conhecimento, que é a ciência, episteme. Não sai daí. Então, para a gente começar aqui, vocabulário grego. Volta aí, muito bem, muito obrigado. Ciência, episteme. A ciência, conhecimento do universal. O objeto da ciência difere de acordo com as diferenças do pensamento metafísico. O universal pode ser ou uma realidade transcendente à inteligência, ou um conceito na inteligência. Platão foi o grande primeiro filósofo a buscar um conceito rigoroso para o que seria a ciência. Então a gente está aqui com o vocabulário do Platão para a gente poder ver aqui o que ele fala. A episteme é o nome que designa a percepção que a alma tem da realidade, do que existe. Por isso, é o único conhecimento verdadeiro e estável que seja possível de todas as coisas. E seu exercício é o que permite ser filósofo. A episteme, ou ciência, é então o nome e o princípio de uma competência, de uma capacidade de realizar certa atividade. Uma técnica é, pois, uma ciência relativa à produção ou ao uso de dado objeto. O inverso, contudo, não é verdadeiro. Nem toda ciência é técnica, pois pode bastar uma opinião reta para dominar convenientemente uma técnica. Na medida em que há conhecimento da razão de ser e da natureza das coisas, a ciência pode ser ensinada. Distinguem-se, portanto, os pseudo-saberes das ciências verdadeiras, porque só as segundas podem ser explicadas racionalmente e ensinadas. Nesse contexto, existe uma ciência por tipo de objeto. Logo, a ciência deverá definir o que, de um objeto qualquer, não muda e não depende da percepção que dele temos. Isso será sua natureza, o que ele é e aquilo de que é capaz, diferentemente de qualquer outro objeto. Aos olhos de Platão, não há, portanto, nada que não possa ser objeto de ciência. Ao contrário, o próprio conhecimento da totalidade do que existe define a ciência ou episteme, e as técnicas, que são saberes em parte empíricos sempre regionais, pedem ciência. Logo, cumpre distinguir os saberes científicos, cuja natureza permanece hipotética, da ciência propriamente dita, concebida como conhecimento do que existe, ou inteligível. É importante a gente traçar essa régua, desde a doxa até a sua episteme, para que a gente consiga perceber onde é o limite, onde está o limite da nossa opinião, para que a gente consiga, de maneira inabalável, argumentar, porque a gente tem uma ciência por trás, a gente tem um caminho rigoroso para construir esse saber, para manter esse pensamento na nossa mente. E a gente consegue distinguir perfeitamente quando o nosso pensamento está atrelado, está vinculado a um objeto e ao estudo desse objeto, e como que esse pensamento independe da nossa opinião. Eu gostaria que o açúcar fosse salgado, mas o açúcar não é salgado, o açúcar é doce. E não adianta, por mais que eu queira, por mais que a minha opinião fosse buscar um açúcar salgado, eu jamais conseguiria encontrar um açúcar salgado, porque o açúcar é doce. Esse é um exemplo bem rasteiro, assim, para a gente conseguir perceber onde está o limite da nossa opinião para a evidência do nosso saber, do nosso conhecimento científico, para a evidência da nossa episteme. Eu estou buscando fazer vídeos curtos, vídeos mais curtos, trazendo só uns aspectos muito gerais assim, do que a gente pode pensar a respeito dos temas que eu estou trazendo. Então, episteme é uma palavra importantíssima, principalmente para o mundo atual, em que nós estamos trocando a episteme pela doxa por mero comodismo, mera preguiça de pensar mais a fundo, porque a minha opinião já me contenta. Para que eu vou querer saber coisas que contestem a minha opinião? Né? Para que eu vou querer um saber rigoroso do meu objeto de pensamento, se para mim me basta a minha opinião e vamos vivendo a vida?
Tá certo? Então esse é um convite para a gente pensar, esse canal é um convite para a gente pensar, para a gente buscar uma episteme maior, uma episteme verdadeira, né? Uma episteme concreta, uma episteme de fato sobre as coisas que estão na nossa cabeça e sobre o que nos afeta, sobre o que está aí nos mobilizando nessa vida, tá bom? É isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam a episteme que eu estou trazendo aqui nesse canal. Valeu, forte beijo, até a próxima.